Senhores e senhoras, esse vídeo vai ser especificamente para quem quer trabalhar em segurança da informação. Então, se você quer vir ainda esse ano para segurança da informação e não sabe aí por onde começar, precisa de um direcionamento, nesse vídeo eu vou te passar uma visão geral sobre as possibilidades para você que quer vir. Então, fica comigo até o final, porque eu não só vou falar das áreas técnicas, mas também vou falar das áreas não técnicas dentro de segurança da informação. Já falei isso em vários outros vídeos aqui do canal, mas sempre bom reforçar. Segurança da informação vai muito além de ferramentas e ataques. Eu posto aqui sempre vídeos de ataques e invasão, porque sim, é muito legal, é muito interessante. Você pode fazer isso, obviamente, em um ambiente controlado e um ambiente seu. Mas segurança da informação abrange um ecossistema gigantesco, vamos dizer assim, que envolve desde estratégias de proteção, análise de risco, conformidade com leis e normas, até a educação e conscientização de pessoas. Segurança da informação é sobre prevenir, mitigar e responder a ameaças de forma estruturada e integrada, onde vamos conectar aspectos técnicos e não técnicos para a proteção de dados, sistemas e pessoas. Então, para ficar mais fácil, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, a parte técnica e a parte não técnica de segurança da informação. E começando pelo técnico, a gente tem logo de cara Pentest, que faz parte do Red Team. Essa é uma área que mais atrai as pessoas para a segurança da informação, muitas vezes porque existe a ideia glamourizada de ser um hacker, mas a realidade é que Pentest vai muito além de apenas invadir sistemas. É uma área bem técnica e estratégica que exige muito método para que seja efetuado o pentest de forma eficaz e o principal de forma ética. Então, para você executar pentest de forma eficaz e ética, você vai precisar de um conjunto específico de conhecimento e habilidades específicas. Só que antes da gente avançar com os conhecimentos necessários para você atuar com isso, muita gente ainda não sabe o que é pentest, muita gente nova chega aqui no canal. Então, pentest é penetration test, é o processo de você simular ataques em sistemas, redes, aplicativos com o objetivo de identificar vulnerabilidades antes que atacantes mal intencionados as explorem. Diferente de hackers criminosos, vamos dizer assim, os profissionais dessa área, eles operam em um escopo previamente definido, segue códigos éticos. Então esse seria famoso aí hacker do bem. Eu sei que o termo hacker não é o mais certo a se falar, mas a mídia popularizou dessa forma. Então, para ficar claro, é o hacker do bem. Existe o hacker do mal, que é o que vai derrubar o sistema, vai invadir, vai vazar dados, vai trazer prejuízo. Voltando para o conhecimento necessário, que ao meu ver você precisa ter aí para atuar profissionalmente como um pentester, são vários conhecimentos, na verdade. Vou falar os principais aqui que eu acho que precisam ser citados aqui, que é a primeira coisa, fundamentos em redes. Aí você vai precisar entender redes. Por que é necessário, Douglas? Rede é a base da comunicação entre dispositivos. Então, um pentester ele vai precisar saber como que uma rede funciona, para que ele consiga explorar vulnerabilidades, de repente, em firewall, em switch, em roteadores. Só que o que você poderia estudar? Protocolos. Então, TCP/IP, UDP, HTTP, DNS, são coisas importantes aí que você precisa ter um conhecimento. Diria também modelo OSI, TCP/IP, subredes como NAT, VLAN, VPN, são um conhecimento válido para você ter aí, que eu acho que é necessário. Um outro conhecimento também que você precisa ter é sistemas operacionais. Para você explorar uma vulnerabilidade, vai exigir de você um conhecimento aí sobre o sistema operacional que você está explorando, principalmente aí o sistema alvo. Quando você for executar um pentest, não é nesse momento que você vai aprender sobre o sistema operacional. Quando você for executar, você já tem que saber sobre determinado sistema operacional. O que eu diria? O Windows e Linux é os principais sistemas operacionais aí que você precisa ter conhecimento, principalmente porque ambiente corporativo que você geralmente executa pentest vai ter o Windows e Linux. Douglas, não preciso ter conhecimento em arquitetura do Mac? O Mac, ele é baseado em Linux. Se você souber bastante sobre Linux, você aprender sobre o sistema operacional da Apple vai ser fácil. Mas Douglas, o que eu estudo? Eu diria que de início você dá para aprender aí comandos do terminal Linux, PowerShell do Windows, e também você vai precisar entender sobre permissões, sistemas de arquivos, processos, gerenciamento de memória, diria também configuração e administração básica em servidores, justamente porque a maioria das vulnerabilidades comuns em sistema operacional são, por exemplo, do SMB no Windows e SSH no Linux. Uma outra coisa importante que você precisa aprender também é sobre programação. Recentemente eu vi
em um podcast aí, um profissional dizendo que não é necessário saber programar para iniciar. Mas a questão é que não é necessário saber programar para atuar como hacker ético. Pode parecer atraente aí para quem está iniciando, mas na prática não faz muito sentido por algumas razões. Quais razões, Douglas? Exploração de vulnerabilidades exige de você personalização. Muitas vezes as ferramentas aí de pentests aí padrão, que é disponibilizado principalmente dentro do sistema operacional do Kali, não consegue explorar certas vulnerabilidades ou realizar testes específicos em ambientes específicos. Então um hacker ético aí vai precisar saber criar scripts ou talvez modificar algum exploit existente para que se adapte àquele ambiente específico, manja? Então, por exemplo, imagina que você está testando aí uma aplicação web. Durante o teste lá, você descobre que a aplicação ela possui uma vulnerabilidade que permite SQL injection. Mas o sistema ele está configurado para bloquear ataques simples com palavras-chave comuns como, sei lá, select ou drop, sei lá. E esse bloqueio ele pode ser tanto aplicado pelo time da página que identificou essa fragilidade do sistema e aplicou essa regra aí simples, quanto talvez o Blue Team tenha colocado essa regra, sei lá, identificou essa fragilidade, colocou um controle compensatório, sei lá. Vamos supor que você está utilizando o SQL Map para tentar explorar essa vulnerabilidade aí de forma automática, mas em ambiente corporativo não vai funcionar. E a gente tem ferramentas configuradas para identificar algum comportamento estranho, principalmente de ferramentas automatizadas aí. Mas Douglas, como que vai identificar? Primeira coisa que você precisa saber é como o SQL Map funciona. A partir do momento que você sabe como ele funciona, você sabe como criar certas regras para identificar se alguém está utilizando essa ferramenta dentro do ambiente. E o SQL Map é uma ferramenta que pergunta, vamos dizer assim, se o site ele tem alguma brecha, alguma falha. E ele faz isso tentando enviar mensagens escondidas no lugar de informações normais, como nos campos de buscas ou talvez login. Se o site ele não tiver preparado, ele responde com informações que não deveria, como versão de banco de dados ou até mesmo dados sensíveis lá que não poderia ser exposto. Inclusive eu tenho vídeos aqui demonstrando como que isso funciona na prática. Dá uma procurada aí no canal aí que você vai encontrar. Mas voltando então, a ferramenta ela não vai funcionar. Só que você é pago para se comportar como uma pessoa maliciosa, como uma pessoa que quer ganhar acesso ao sistema a todo custo, como um atacante malicioso. O atacante malicioso, a primeira coisa que ele faz é ele buscar alternativas, uma vez que aquela possibilidade não funciona. E você também precisa buscar alternativas, porque afinal você está fazendo o papel de um atacante malicioso. Quais alternativas são essas? Talvez criar um script customizado em Python, é uma possibilidade. Então esse script ele iria ofuscar os comandos SQL ou talvez fragmentá-los em pedaços para a gente tentar driblar lá o filtro da aplicação, é uma possibilidade também. Esse comando aqui, por exemplo, ele vai falar para o site, me mostre tudo porque a frase será sempre verdadeira. E esse seria o comando gerado pelo Nmap. E agora a gente poderia colocar um comando como esse, falando a mesma coisa, só que tentando ofuscar para que a aplicação não perceba e mesmo assim retorne para a gente. E por que essa primeira opção funciona? Porque sites que não verificam o que as pessoas escrevem, por exemplo, no campo de login ou na busca, acaba aceitando essas mensagens escondidas e expõe o banco de dados. Como eu falei, a primeira opção talvez não iria funcionar conforme esperado, porque a aplicação ela filtra essas mensagens. Mas talvez a segunda opção funcione. E esse tipo de manipulação não seria possível sem você entender programação, sem você entender como manipular requisições. Ferramentas padrões aí não tem essa flexibilidade para lidar com esses cenários específicos. E é por isso que o conhecimento em programação ele é importantíssimo para você que quer vir para uma área ofensiva, área de pentest, se tornar um hacker aí, um hacker ético. Douglas, mas por que ele poderia ter falado isso? Talvez ele tenha atuado aí em ambientes onde os testes eles eram mais padronizados, seguia lá talvez uma certa metodologia que não exigia habilidades de programação, sei lá. Aí ele só utilizou ferramentas prontas, né, ferramentas padrões aí. Por que isso pode ser limitado? Porque isso não reflete a realidade de ambientes aí que você vai executar pentest, principalmente quando o trabalho envolve exploração manual ou criação de
relatórios detalhados. Dito isso, ao meu ver, programação é necessário para você que quer atuar aí como um pentester, como um hacker ético. Douglas, mas o que eu posso estudar? Começa com Python para você aprender aí sobre automação e desenvolvimento, talvez, de ferramentas. Depois dá para você estudar sobre Bash, que é scripts em Linux e automações aí. PowerShell, importantíssimo. E JavaScript, que é a exploração aí de vulnerabilidades em aplicação web. Começa por esses 4 aí, que já vai te dar um norte, e depois você, conforme você for ganhando experiência, tendo mais demandas, você vai sabendo onde aplicar seus estudos aí. O que mais que dá para você estudar? Segurança sobre aplicação web. Apesar de eu não atuar como um pentester, profissionalmente como um pentester, onde minhas demandas do dia a dia é atuação de pentest, execução de pentest, eu acredito que a maioria dos pentests é feito em aplicações web. E você pode estudar sobre as vulnerabilidades das aplicações web. Aonde você consegue estudar sobre isso? A WASP Top 10 vai te mostrar lá as principais vulnerabilidades de aplicações web. Você pode também estudar sobre APIs, pode utilizar ferramentas como o Burp Suite, o WASP-Zap também, dá para você ir treinando já, e aprender sobre exploração de vulnerabilidades, como SQL Injection, Cross-Site Scripting, XSS e talvez CSRF, sei lá. Douglas, mas quais ferramentas eu poderia já ir estudando? Estuda sobre o Nmap, para você aprender como que faz mapeamento de rede, por exemplo, detecção de portas abertas. Metasploit, que é um framework de exploração de vulnerabilidades. Nikito, que faz varredura de vulnerabilidades em servidores web. Tem o Hydra também, que executa ataques de força bruta. O John, que você usa para quebrar senhas. Aqui eu já tenho vídeo sobre essas ferramentas aqui, explicando para você, demonstrando de forma prática. Então, se que não viu ainda, navega aí no canal que você vai encontrar. E eu poderia adicionar engenharia social e criptografia, que são importantes, mas eu vou pular direto para framework e relatórios. Por que isso é importante? Pentest não termina na exploração. Você vai precisar documentar, relatar os achados para que os responsáveis sobre aquele ambiente, sobre aquela aplicação, executem lá a ação de correção, de, sei lá, de controle compensatório. Então, o que você estuda? Frameworks como NIST, PTS, que é Penetration Testing Execution Standards, que é alguma coisa assim, para saber exatamente. Depois você dá um PTS que você vai saber aí. E metodologias também de testes de intrusão, como a WASP. É importante que você estude, busque conhecimento. E essa etapa de documentar, né, é a etapa principal. Por quê? Porque você tem que demonstrar de forma clara e simples o que você encontrou e o risco que aquilo causa, a criticidade sobre aquilo, de uma forma clara que até uma pessoa que não trabalha na área de TI consiga entender, consiga pensar assim, nossa, a gente está correndo um grande risco. Porque de nada adianta você encontrar um caminhão de vulnerabilidades, um caminhão de coisas e você não saber repassar essa informação para frente. Não saber demonstrar de forma simples e clara. Então a área de pentest, ela é atrativa do mesmo jeito que é desafiadora. Ao meu ver, vai ser difícil você entrar como primeiro emprego em pentest e depois vai ser desafiador você se manter dentro da área. Porque não pense que executar um pentest é você ter todo o tempo do mundo como um atacante tem, porque numa empresa você vai ter prazos, né? Você tem uma data para você iniciar e uma data para você finalizar aquele pentest. E além disso, que não é só conhecimento, você vai precisar de criatividade. Porque imagina só, você executou um pentest em uma aplicação web, por exemplo, você validou, certificou que aquela aplicação está segura e não tem nenhuma vulnerabilidade. Uma semana depois, ninguém alterou nada na aplicação, a aplicação está rodando como sempre foi, e foi um hacker lá e encontrou uma vulnerabilidade que você, no seu pentest, você não identificou. O hacker, ele encontrou uma vulnerabilidade, explorou lá a aplicação, vazou dados de clientes, criptografou o ambiente por causa de uma vulnerabilidade que talvez você não teve a criatividade suficiente ou talvez o conhecimento suficiente para detectar, encontrar e explorar, ou talvez você até identificou que existe aquela vulnerabilidade, mas você não sabia como explorar ela. Isso é um problema, porque quando ocorre um incidente, o pessoal quer achar um culpado. Foi atualizado a aplicação? Foi alterado alguma coisa no ambiente? Não, nada mudou. O incompetente vai ser você que executou um pentest lá e não identificou uma vulnerabilidade que já existia e você não teve a capacidade, o conhecimento suficiente de identificar aquilo. Mas para não finalizar pentest como uma coisa ruim, já percebeu que esse vídeo vai ser longo, né? Eu me alonguei aqui no pentest, vou tentar ser mais rápido nas outras. Diferente de outras áreas da SI, o seu trabalho como um pentester vai ter impacto direto na segurança, na proteção da empresa contra ataques. E talvez você seja
a pessoa que salve os dados e evite que a empresa tenha prejuízos gigantescos. Estou deixando aí os links na descrição e no primeiro comentário fixado sobre os cursos relacionados aos itens que eu mencionei até aqui, né? Até aqui não. Vai estar todos os cursos e os links relacionados às coisas que eu falei nesse vídeo, mas espera para você ver no final, presta atenção aí. Blue Team e respostas a incidentes. Blue Team é a linha de defesa da organização, o responsável por proteger a empresa contra ataques e garantir que, mesmo em caso de incidentes, os impactos eles sejam minimizados. Então, o time do Blue Team trabalha de forma proativa, monitorando atividades suspeitas e implementando medidas para prevenir, detectar e responder a ameaças em tempo real. E quando a empresa ela é mais madura, né, possui vários profissionais capacitados aí de segurança da informação, mesmo que um atacante ele consiga ganhar o ambiente daquela empresa, sei lá, de alguma forma ele conseguiu invadir o ambiente, ele não vai conseguir fazer movimentação lateral, escalar privilégios, porque vai gerar alertas e ele vai ser identificado. E uma coisa, inclusive, que eu indico você estudar aí é sobre os ataques que já ocorreram nas empresas. Busque entender como o ataque ocorreu, aonde foi a brecha, o que o atacante fez, como ele se comportou, né? Como ele conseguiu ganhar o acesso e destruir tudo. É importante, veja aí que na internet tem bastante gente aí falando sobre isso. E na maioria das vezes, empresas aí maiores, foi alguma implantação de monitoramento mal feita ou uma configuração incorreta. Só que quais ferramentas e tecnologias são gerenciadas pelo Blue Team? São várias, mas eu vou falar as principais aqui que eu vejo que vai ajudar você a conseguir sua primeira oportunidade. A primeira é EDR, que é uma solução que monitora os dispositivos em tempo real. Mas quais ferramentas existem de EDR? A mais famosa aí, que aconteceu um incidente recentemente, é a CrowdStrike Falcon. Mas tem a SentinelOne, tem a da Microsoft, que é a Microsoft Defender for Endpoint, alguma coisa assim. Uma outra coisa também, antivírus, né, anti-malware. A proteção básica contra malwares, ela é usada para identificar e bloquear ameaças conhecidas. Então, exemplos aí, Kaspersky, Norton, Bitdefender, Sophos, né, só que não a versão de PC comum. Busque saber sobre as versões corporativas. Inclusive, a Kaspersky você consegue baixar, instalar a console. Aqui eu tenho vídeos demonstrando para quem é membro sobre a console do Kaspersky. Então, motivo aí para você se tornar membro. Outra ferramenta, DLP, é a solução que evita vazamentos de dados. Ele monitora e controla a transferência de dados de dentro para fora da organização. E as mais famosas, eu acho que é o Symantec DLP, mas tem também o da Digital Guard, tem da ForcePoint, inclusive da ForcePoint é o que eu já trabalhei. Outra coisa que é importante você estudar é sobre proxy, que é o servidor intermediário que controla e monitora o tráfego web. Vai bloquear sites maliciosos e vai restringir acessos indesejados. Então, é onde a gente bloqueia, por exemplo, o Facebook dentro da organização. Quando você está dentro da empresa, se você tentar acessar o Facebook e não conseguir, é porque o proxy ele bloqueou. Existe uma regra lá que não permite que você consiga acessar determinados sites. Exemplos aí de proxy, Zscaler, tem o ForcePoint Web Security, que eu já trabalhei também. Outra ferramenta, Cien, já falei em vários vídeos aqui, que é a plataforma, né, central para coletar, correlacionar e analisar logs e eventos de segurança de toda a empresa. Um exemplo aí comum, Splunk, acho que eu tenho vídeos aqui para quem é membro, se eu não me engano, ou é do ASO que eu tenho um vídeo, não lembro. Mas tem o IBM que é Radar, que eu já trabalhei também, ArcSign, uma outra fabricante aí, IDS-PS, é o sistema que detecta ou bloqueia atividades maliciosas de redes. Exemplos aí de IDS-PS, tem o Snort, Suricata, Cisco Firepower também tem. Já trabalhei com o Firepower. O Snort também já trabalhei. Inclusive o Snort, se você consegue baixar ele aí e criar um laboratório. Outra ferramenta, o WAF, Web Application Firewall, vai proteger aplicações web contra ataques de, por exemplo, DDoS, SQL Injection, Cross-Site Scripting e exemplos aí, AWS, WAF, Cloudflare, mais famosa aí que aconteceu aí, acho que caiu mesmo, o Twitter, né, que não saía fora do ar porque foi adicionado dentro da CloudWAF. Daí se derrubasse a CloudWAF, derrubava vários outros sites. A Cloudflare tem o CloudWAF, que é o WAF da Cloudflare. Mas tem o F5 Big IP, enfim, tem vários outros. O que eu recomendo você estudar sobre o CloudWAF, que é o Cloudflare WAF. Pesquisa aí depois. Tem também o CASB, que é a solução que monitora e protege os serviços em nuvem. Exemplos aí, Microsoft Defender for Cloud Apps. Acho que é algo assim. Tem o da Netscope também, acho que a gente mais vê aí
em ambiente corporativo é o da Netscope. Outra ferramenta, PAN, acho que não sei se alguém já falou sobre isso, não sei se você já viu, mas pouco se fala sobre o PAN, que é gerenciamento de acesso privilegiado, algo assim. Ele vai gerenciar e monitorar contas privilegiadas, para que assim reduza os riscos associados a acessos indevidos. Um exemplo aí de ferramenta é o CyberArk, alguma coisa assim. Eu acho que eu só conheço essa ferramenta, não sei se de outra não vem nada agora na minha cabeça. Ah, não, tem sim, tem senha segura. Tem várias outras ferramentas aqui que eu poderia ficar falando o dia inteiro. Acho que cabe um vídeo só falando sobre ferramentas como MDM, backup, email security, SOAR. Se você quiser um vídeo específico sobre cada ferramenta e aonde buscar conhecimento sobre elas, me diz que eu trago aqui um vídeo específico sobre isso, porque esse vídeo já tá ficando um pouco longo demais e eu nem comecei a falar ainda sobre a parte não técnica da segurança da informação. Mas por que o Blue Team gerencia essas ferramentas aí? Porque o Blue Team ele precisa monitorar e controlar diversas camadas de segurança para garantir que as ameaças elas sejam detectadas e bloqueadas antes que elas causem algum tipo de dano. O acesso a dados sensíveis ele seja restrito e seguro. Precisa também garantir que tenha uma rápida resposta em caso de algum tipo de incidente e também que as operações da empresa ela continue funcionando, né? A empresa continue operando mesmo após um desastre aí, uma invasão. O Blue Team é como se fosse o guarda-costas da empresa, da infraestrutura de TI. Vai ter uma variedade de ferramentas para monitorar, proteger e responder ameaças. Desde o controle do que entra e sai da rede, até a proteção de dispositivos e dados sensíveis. Eu estou deixando também os links aqui para você buscar mais conhecimento sobre isso, aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Além disso, a gente tem outras frentes, como segurança de aplicação. Segurança de aplicação foca em proteger aplicativos e o código por trás deles contra falhas que possam ser exploradas por atacantes. O que envolve? Revisão de código em busca de falhas, vai examinar o aplicativo lá para identificar possíveis brechas de segurança, como talvez os listados no WASP Top 10, para quem não sabe é as vulnerabilidades mais comuns. Então talvez vai verificar lá para corrigir alguma coisa no código que permite o SQL injection, por exemplo, sei lá. Vai ter também a segurança no ciclo de desenvolvimento, que é o DevSecOps. Então vai integrar as práticas de segurança desde o início do desenvolvimento para garantir que o aplicativo ele seja seguro antes mesmo de ser lançado. Por que isso é importante? Porque os aplicativos é a porta de entrada mais comum de ataques. Garantir que eles sejam desenvolvidos de uma forma segura protege os dados de usuários e clientes e impede que atacantes usem essas falhas como ponto de entrada para comprometer toda a empresa. Então, segurança de aplicação é como revisar e reforçar cada parte do aplicativo antes mesmo dele ser lançado, antes mesmo de colocar ele para funcionar. A gente tem também engenharia e arquitetura de segurança da informação. Engenharia e arquitetura de segurança da informação é o processo de planejar, projetar e implementar sistemas dentro da TI que já nascem seguros, vamos dizer assim. Em vez de corrigir as falhas depois que elas aparecem, o objetivo aqui é criar uma base sólida desde o início, pensando em segurança como uma parte principal da estrutura de redes, servidores e sistemas. Então imagina a infraestrutura de TI como construir uma casa. Se você já planejar aí uma parede mais forte, porta com fechadura e alarme, vai ser muito mais difícil de alguém invadir. Só que por outro lado, se a casa ela for construída sem um planejamento e depois você tentar reforçar a parede, colocar uma fechadura melhor, depois você ir instalar um alarme, vai ser muito mais caro e diria menos eficaz. Então, engenharia e arquitetura de segurança da informação faz exatamente isso. Acho que deu para ficar um pouco mais claro aí, né? E eu anotei forense digital aqui, mas eu tenho um vídeo específico sobre isso, depois você vai lá dar uma olhada. E uma outra coisa é segurança em nuvem, né? Proteção de ambiente em nuvem. Então vai envolver implementação de controles de segurança, gerenciamento de identidade de acesso, que é o IAM, criação de políticas. Eu coloquei aqui porque que eu acho importante, porque a nuvem é o futuro e a segurança em nuvem é essencial, então não dá para você fugir disso. Você quer ter um ambiente em nuvem, você vai precisar de segurança em nuvem. E agora a gente vai para áreas não técnicas de segurança da informação, mas porra, mano, tô até cansado aqui. Se você tá aqui até agora e não deixou seu joinha, tem que ser muito corno.
E também comenta aí se você tá até aqui. Porque agora a gente vai falar de áreas não técnicas de segurança da informação. Muita gente aí quer vir para segurança da informação, mas não quer trabalhar numa área técnica. E segurança da informação tem uma área não técnica, que é uma área igualmente importante para manter tudo funcionando, vamos dizer assim. E a primeira área aí, GRC, né? Governança, risco e conformidade. A área de GRC é a responsável por alinhar a segurança aos objetivos estratégicos da empresa. Então envolve a criação de políticas, identificação de risco e a garantia de que a empresa ela esteja lá em conformidade com as leis e regulamentações. Mas o que envolve? Criação de políticas de segurança, gestão de risco e mitigação. Então vai ajudar a identificar possíveis ameaças que pode impactar a organização, talvez o desenvolvimento de estratégias para minimizar impacto, conformidade regulatória, vai garantir que a empresa ela esteja, por exemplo, em conformidade com a LGPD ou talvez normas específicas aí como o PCI DSS, vai realizar auditoria regular dentro da empresa para verificar aí a aderência de regulamentações. O GRC vai ser a área que vai ajudar a empresa a evitar penalidades legais, vamos dizer assim. Vai ajudar a proteger a reputação da empresa também e garantir que a segurança seja parte integrante do planejamento estratégico. Basicamente, sem GRC, a empresa corre o risco de agir de forma reativa. E o que você pode estudar, né? Regulamentações, LGPD, normas como o ISO 27001, a família ISO 27000 como um todo, inclusive para quem é membro tem aí a disponibilização da família inteira para estudo. E vamos para a auditoria de segurança. A auditoria de segurança é o processo de avaliar os controles de segurança existentes para verificar se eles estão funcionando como esperado e também identificar pontos de melhoria, que envolve auditoria interna e externa, revisão de processos e sistemas por equipes talvez internas da própria empresa ou talvez por consultorias também, justamente para garantir a imparcialidade e aderência. Por exemplo, a auditoria, ela me audita, por exemplo. Eu trabalho dentro de segurança da informação e tem a auditoria de segurança da informação que me audita. Se eu efetuar alguma coisa errada, eu tomo carcada, porque tem uma área específica que é uma outra coordenação, é uma outra gerência que audita áreas de segurança da informação. Se eu faço alguma coisa errada, eu levo um ponto de risco, eu levo sei lá, que eu posso levar mais, talvez até um justa causa, dependendo do erro. Então, é coisa séria. Talvez trabalhar como auditor seja a melhor parte, né? Porque afinal você audita, você não é auditado. Então, vai criar relatórios, vai documentar problemas identificados durante a auditoria, com explicações, inclusive detalhadas sobre os achados lá, também sobre impactos potencial e talvez recomendação de correção. E as recomendações são sempre baseadas em frameworks. Quais frameworks? ISO 27001, NIST, COBIT, para orientar lá as práticas de segurança. Também propõe melhorias lá, alinhadas aos padrões conhecidos aí internacionalmente. Tem a área de treinamento e conscientização, mas eu vou pular essa área porque é uma área mais focada em educar as pessoas, os colaboradores, para que eles reconheçam as ameaças e sigam as boas práticas. Tem áreas específicas. Então, quando você, por exemplo, aceita vários e-mails phishing que a própria segurança da informação enviou para teste, você acaba executando aquele e-mail, você vai fazer um treinamento de segurança. Você vai entender a importância de não clicar em links suspeitos, de não abrir um e-mail que ela não conhece. E é essa área dentro de segurança da informação que vai executar, né, o treinamento. Uma outra área, gestão de incidentes. Aqui trata-se de planejar, gerenciar e responder a incidentes, minimizando os danos e garantindo que a organização volte a operar rapidamente. O que envolve? Criação de plano de resposta a incidentes, que é o IRP, se eu não me engano, a sigla, que vai estabelecer lá um guia com passos claros sobre o que fazer em caso de ataques, incluindo a identificação, contenção, erradicação e a recuperação. Então perceba, é um time também importantíssimo dentro de segurança da informação. Vai também comunicar durante uma possível crise, um time que informa de forma rápida as partes interessadas, como clientes, fornecedores ou talvez órgãos reguladores, sei lá, sobre as ações e a situação no momento. E depois do incidente é esse time que vai realizar uma revisão detalhada para identificar o que funcionou e o que pode ser melhorado no plano de resposta. Então é um time importante que vai evitar, diria, a escalada de problemas, reduz aí perdas financeiras, talvez, e principal que protege a reputação da empresa.
porque empresas preparadas elas conseguem lidar com as crises de forma mais rápida e eficaz, vamos dizer assim. E caímos agora em privacidade e proteção de dados. Essa é a área que garante que os dados pessoais e sensíveis eles sejam coletados, armazenados e processados de forma ética e em conformidade com as leis de privacidade. Então, o que envolve? Política alinhadas às leis de privacidade, LGPD, GDPR, CCPA, que garante que os dados eles sejam usados apenas para fins autorizados pelo titular do dado. Essa é a garantia que os dados eles sejam usados apenas para fins autorizados pelos titulares. Tem também o PIA, né, que é a avaliação de impacto e de privacidade, que identifica o risco no uso de dados pessoais e propõe soluções para mitigá-los. Mas por que é importante a área de privacidade? Porque evita multas, penalidades legais e a proteção de dados ela cria confiança com os clientes. E eu passei mais rápido aqui porque eu acabei me enrolando lá com o pentest, fiquei empolgado lá falando um monte de coisa e eu tô em cima do horário e não vou conseguir continuar. Mas por que essas áreas elas são importantes para a segurança da informação? As áreas não técnicas elas vão garantir que a segurança da informação não seja tratada apenas como um problema tecnológico, mas também como uma responsabilidade organizacional. Bom, eu acho que ficou claro ao longo desse vídeo que segurança da informação é muito mais ampla do que a ideia de quem tem aí que segurança da informação é só ser um simples hacker, vamos dizer assim, ou trabalhar exclusivamente com pentest. Por mais que a área de pentest e hacking ético seja fascinante e atrativa, ela é apenas uma pequena parte dentro do ecossistema de segurança da informação. E por que você começar com outras frentes pode ser mais estratégico para você aí? Justamente porque demanda e oportunidade. Áreas como Blue Team, GRC, auditoria, privacidade tem uma demanda maior no mercado porque praticamente todas as empresas elas precisam dessas áreas para manter suas operações seguras. E isso significa que você vai ter mais chance de conseguir sua primeira oportunidade nessas frentes do que tentando começar direto com pentest. Pentest tem sim oportunidades, não estou falando que não tem, só que muitas empresas aí, elas sequer têm um pentester lá dentro do quadro de colaboradores, justamente porque elas optam por pagar uma consultoria para a execução de pentest. E além disso, trabalhar em outras áreas dentro de segurança da informação vai garantir que você tenha uma visão mais ampla sobre como é a segurança da informação, como é a área de segurança da informação, o que é extremamente útil se você depois decidir migrar para pentest, ou seja lá qual área for, talvez engenharia, arquitetura, enfim. E muitas dessas áreas você vai conseguir gerar impacto, você vai estar contribuindo diretamente para proteger os dados e sistema da empresa. E o trabalho no Blue Team, por exemplo, é tão importante quanto o trabalho de um pentester, porque esse é o time que garante que as defesas estejam fortes contra ataques. E para finalizar, vou deixar minha opinião aqui para você que quer iniciar e tá meio perdido, principalmente para você que quer ir para pentest, que eu vejo que o pessoal gosta muito de hacking, essas coisas. Não se limite ao glamour do pentest. Invista sim em aprender aí conhecimentos técnicos, aí principalmente para você que quer ir para uma área ofensiva, só que ao mesmo tempo explore áreas não técnicas, que talvez eu diria que são um pouco menos competitiva, só que igualmente importante. Estou falando que não é competitiva as áreas não técnicas, mas talvez é uma área que você consiga entrar de uma maneira mais fácil, que as pessoas te deem uma oportunidade. Até porque você não consegue iniciar na área de pentest sem conhecimento. Ninguém vai contratar você para te ensinar. Muito difícil isso e eu não conheço ninguém. Se você é uma das pessoas que entrou numa empresa para aprender, a empresa te treinou para você virar um pentester, você comenta aí, mas eu nunca vi isso. Ao contrário das áreas de Blue Team aí, de outras áreas que às vezes você tem um conhecimento bem pouco e você aprende ali na raça, você demonstra interesse e as pessoas te dão uma oportunidade. Aprenda aí sobre redes, sobre sistemas operacionais, ferramentas de monitoramento, gestão de incidentes, gestão de riscos e busque aí certificações das áreas que você tem mais interesse, talvez Security Plus, ISO 27001. E aqui no canal eu tenho vídeos, inclusive, de como você consegue aí conhecimento sobre a
Security Plus sem precisar pagar. Então, veja o vídeo aí, porque segurança da informação, ela é grande e cheia aí de possibilidades, e o mais importante é você começar. Mesmo que não seja na área exata aí dos seus sonhos, cada experiência que você ganha vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a se tornar um profissional único dentro de segurança da informação e vai te abrir portas para alcançar aí seus objetivos. Lembre-se aí que eu deixei os links aí na descrição e no primeiro comentário fixado, então você busca aí de acordo com o seu interesse a área que você quer buscar conhecimento. E se você chegou até aqui e não deixou o seu joinha, deixa seu joinha aí, porque se não deixar, sair desse vídeo sem deixar joinha, não posso falar isso. E se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo aí com seu amigo que quer vir para a segurança da informação e não sabe por onde começar. Aqui eu te dou várias possibilidades. Lembrando que se você não é inscrito ainda, considere se inscrever. E se você já for inscrito, deixa seu joinha aí para não ser um corno profissional. Beleza? Brincadeira aí. Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.